Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura. Também estamos na internet no nosso site, que aparece na tela para você. Clicando aqui nessa barrinha do play, você vai ver o Conexão ao vivo aqui na tela do seu computador. Bom, e quem não conhece aquela história do menino que não queria crescer e preferia passar o resto da vida em meio às suas aventuras lá na Terra do Nunca? Pois é, há mais de um século as histórias de Peter Pan encantam gerações e conquistam novos fãs. Tanto é que o novo filme produzido por um grande estúdio norte-americano chega aos cinemas no fim deste ano, agora de 2015. Bom, mas longe lá das fadas, dos piratas e das sereias, aqui no mundo real também existem homens e mulheres que não querem envelhecer de jeito nenhum. Se desfazem de qualquer responsabilidade, rejeitam opiniões divergentes das suas e muitas vezes agem como se ainda fossem crianças. Pois é, a semelhança com o personagem das histórias infantis fez um psicólogo norte-americano chamado Dan Kiley identificar um distúrbio em seus pacientes e colocou o nome de Síndrome de Peter Pan. No programa de hoje, então, vamos falar aqui sobre as causas e as formas de tratamento para esse tipo de comportamento. Tem como mudar, sim, tem como evoluir e crescer e amadurecer. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, está a psicóloga Carla Ribeiro. Bem-vinda, Carla, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Obrigado a você pela presença. E também conosco está aqui no estúdio o Talvani Moraes, que é psiquiatra forense e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Bem-vindo, Talvani, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para participar do programa. Obrigado você pela presença mais uma vez aqui no estúdio do Conexão. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhando essa história com a gente, mandando mensagens, comentários e opiniões. Estamos aí com toda a força nas redes sociais, então vamos lá primeiramente ao Facebook, mostrar para você aí Canal Futura Oficial, o nosso perfil. Aqui você já encontra essa postagem que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixando registrada aqui a sua questão. Você já vê aqui, né, o marmanjo de roupas de adulto, mas a sombra dele está ali, o seu Peter Pan com ursinho de pelúcia. Se você se identificou aí ou conhece alguém que tem essas características, você pode mandar aí mensagens para a gente, perguntas, aí aproveitando os nossos especialistas aqui no estúdio. Também na internet, você vai lá no Twitter, @Canal Futura e manda mensagens pra gente aí em até 140 caracteres, que também vou apresentar aqui no estúdio. Ou ainda temos a nossa novidade, nosso WhatsApp, no número 21 968 668 414. Os números estão aí para você, vão aparecer ao longo do programa. Ou ainda tem o nosso bom e velho telefone fixo, que fica ali no estúdio, dentro ali com a nossa produção ao vivo, no 0 operadora 21 2273 5020. Esses outros números que você também pode ligar. Então a opção não falta, mande a sua pergunta, participe do nosso Conexão Futura. Já começa o nosso bate-papo aqui. Bom, Carla, síndrome de Peter Pan, todo mundo já ouviu falar em alguém, né? Em algum momento aí de birra com aquele amigo meio infantil e tal, com aquele parente, fala dessa, que ele lá sofre de síndrome do Peter Pan. Mas, de fato, isso é uma síndrome, pode ser diagnosticada por profissionais da saúde mental, mas quais são esses fatores principais que, de fato, levam vocês, como profissionais, a identificarem que aquele ou aquela sofrem com esse problema? Bom, Cristiano, podemos identificar inicialmente que os homens já estão na faixa, principalmente dos 40 anos, parecem que não entendem que já têm essa idade. Então, agem muito como meninos, deixando de ter responsabilidade com coisas primordiais enquanto adultos. Percebemos que eles tem uma dificuldade aos relacionamentos afetivos e isso já nos dá um alerta, né? O porquê que isso não acontece, o porquê que ele ainda não amadureceu. Bom, Talvani, a Carla já mencionou aqui, os homens, né, normalmente são eles que sofrem mais com esse problema, mais do que as mulheres. Como entender isso? Exatamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que o assunto é muito mais da esfera da psicologia, da Carla, do que da psiquiatria. Porque não é uma doença. O que foi descrito foi uma síndrome de pessoas que não querem crescer. Então, quem está acompanhando a gente em casa pode ficar confuso um pouco, né? Não é uma doença, mas é uma síndrome. O que diferencia, então, esse diagnóstico? A síndrome é um conjunto de dados, né, que mostra que o comportamento não é o habitual, o esperado de uma pessoa quando cresce. Porque deixar a infância, de alguma forma, para todos nós é difícil. Foi difícil. Porque a infância é exatamente o período do prazer, né? Da responsabilidade. Da brincadeira, né? diversão. Da brincadeira, da fantasia, né?
da fantasia ampla. Né? E do amparo dos nossos pais. Tem o cuidado do pai e da mãe, ou do cuidador, do tio, do vô, da avó. Você está protegido pelo pai, pela mãe, pelo lar, né? Onde você vive. Então é um lugar mais confortável de estar do que ser um adulto que tem que assumir as suas responsabilidades. Quando vem a puberdade e a adolescência como consequência, é um período de muita turbulência. Todo mundo sabe, todo mundo passou por lá, quem é adulto. É um período de turbulência, é um período que envolve uma mistura do período infantil com a busca do período adulto. Né? E depois vem a maturidade. A gente fala tanto da maturidade que vai exatamente antagonizar esse quadro, essa síndrome de Peter Pan. Porque na síndrome de Peter Pan, o cidadão não quer crescer internamente. É claro que ele cresceu. Ele sabe, como disse a doutora Carla muito bem, ele sabe que está com 40 anos. Mas ele se recusa a aceitar que ele vai levar uma vida de responsabilidade de 40 anos. Então ele quer exatamente viver como se continuasse menino. O homem é mais frequente, porque as exigências sociais, né? É um quadro que envolve muito, a exigência social é maior do homem do que da mulher. Né? Na nossa civilização, a exigência maior é do homem. Carla, como é que você entende isso? Por que os homens acabam sofrendo mais desse problema do que as mulheres? Porque ainda temos aquela cobrança, né? O menino, quando ainda está naquela faixa etária dos seus 10, 12 anos, nós ainda tratamos como meninos mesmo, como são, pré-adolescente, a partir dos 13, 14 anos. Mas chega uma faixa etária, 18 anos, onde a afirmação para carreira profissional, o que você vai estudar, o que você vai ser quando crescer, né? A cobrança para o homem ainda é muito maior do que para as mulheres, apesar de toda a independência da mulher, né? Mas a mulher é como se ela fosse adiante por si só. E os homens, com essa cobrança, eles de qualquer forma eles precisam andar. Eles às vezes não sabem para onde, mas precisam caminhar. E a mulher, né, Carla, do ponto de vista psicológico, vou entrar um pouquinho na sua seara, a mulher amadurece mais rapidamente do que o homem. O homem demora a amadurecer, isso é normal da fisiologia. Nessa fase, né, da puberdade mesmo, né? Então, as meninas normalmente amadurecem mais rápido antes do que os meninos. Um detalhe curioso, Cristiano, é que normalmente o adolescente recebe uma dupla mensagem. Quer dizer, não estamos falando da síndrome de Peter Pan, o normal. A mensagem é a seguinte: nas responsabilidades que ele deva ter, que lhe são cobradas, chamam a atenção dele que ele já é adulto. E nos direitos dele, ele ainda é uma criança. Ou seja, pai, mãe, eu vou sair hoje e vou ficar na casa de um amigo. Não, você está muito criança para isso. Tá? Outra hora vem o boletim da escola, né? Que a gente está cursando. Poxa, meu filho, você já está muito adulto para tirar essas notas baixas. Está aqui em disciplina, houve uma reclamação do seu comportamento. Então, é uma dupla mensagem. Você não é mais criança. Ele até se pergunta, eu sou criança ou sou adulto? Fica em dúvida, né? Essa identidade aí fica em construção, mas cheia de perguntas. E se você em casa tem perguntas também, mande pra gente aí. Já estão chegando várias aqui para mim, pelo Facebook, no Twitter, tem WhatsApp, tem várias formas de entrar em contato que vão aparecer aí na tela para você. E já aproveito aqui e chamo a participação da Neide Priori, lá de Recife. Tudo bem, Neide? Obrigado aí pela mensagem pra gente. E ela conta que conhece várias pessoas assim, e ela trabalha no meio artístico, diz que conhece algumas pessoas no meio artístico também. Ela diz que há alguns políticos que ela presta atenção. Tem muitos traços desse tipo de comportamento, pois estão em todos os lugares, os Peter Pans da nossa sociedade, né? Agora, o Talvani mencionou, Carla, a questão da família, né? O pai diz isso, a mãe diz aquilo, e nesse momento, quando se identifica, né, a síndrome de Peter Pan no adulto, como se ele não tivesse passado pela adolescência, né? Foi da vida ali infantil, da infância, da criança, diretamente para o corpo do adulto, mas se comportando ainda como criança. O que os pais têm de responsabilidade ou têm de cuidados necessários aí para, de repente, não passar essa mensagem confusa e deixar bem claro aí cada etapa do desenvolvimento desse filho? Você mencionou muito bem. É como se fosse um pulo da fase infantil para a fase adulta. Por quê? Na adolescência, as cobranças, além de toda a mudança do corpo e da mente, ele precisa confirmar muitas coisas, ele precisa começar a decidir coisas por ele mesmo, mas ele precisa ser motivado, estimulado desde pequeno para que ele possa, nessa fase, começar a ter
um querer para ele próprio. E assumir suas responsabilidades. Né? Exatamente, começar a assumir essas responsabilidades. Então, a síndrome de Peter Pan é como se ele desse esse pulo, né? Desse um salto bem alto da fase infantil para a fase adulta. Então, essa fase da adolescência é como se não fizesse parte dele. E ele tem uma outra característica, por conta disso, de falar muito do passado, né? De lembranças passadas da infância. Porque era muito bom ser criança, era muito bom quando a mamãe fazia algumas coisas a mais para ele, era muito bom quando ele não precisava acordar muito mais cedo ou tendo alguém para acordá-lo. E, como você falou da família, a família tem essa participação desde pequeno para que ele comece a entender que até as frustrações fazem parte do nosso dia a dia. Se nós não tivermos um mínimo de frustração na nossa vida, vamos ter muita dificuldade nas relações sociais e muita dificuldade para entender como são os diversos sentimentos. Agora, a gente já falou aqui em outros programas também sobre essa questão da saúde mental, de como os pais lidam com os filhos. A questão que você falou de frustração é fundamental e a gente percebe muito, Talvani, que os pais não sabem como lidar com isso, né? Exato. Com a frustração dos filhos, então acabam tornando aí uma educação muito mais para o lado de mimar essa criança, para a criança não ter nenhum tipo de decepção e não trabalham de fato, que a decepção, Exatamente. Os momentos ruins também fazem parte da vida, né? A chamada superproteção. Quer dizer, é o sonho, às vezes, do pai ou da mãe que o filho seja mimado de tal forma, porque as pessoas têm, às vezes, uma visão negativa do mundo. O mundo é muito mau, o mundo tem muita maldade. Então, tenho que proteger você. Tenho que proteger o meu pimpolho, vamos assim dizer. Só que o pimpolho cresce. E o pimpolho tem que viver a vida dele sabendo se proteger. Então, essa fantasia também por parte dos pais de querer superproteger favorece o surgimento. Agora, curioso é o detalhe nessa síndrome em relação ao fato social. Quer dizer, muitas patologias mentais têm um verniz, né? Tem uma resultante da órbita, vamos dizer, orgânica. Né? A minha área de psiquiatria, a área da Carla, de psicologia, a gente vê o fator orgânico. Mas essa síndrome, realmente, e é bom para os ouvintes, né? Entenderem, ela não tem a ver com doença em si, por isso que eu falei no início. Ela tem a ver com aspectos sociais. Dou um exemplo prático. Se nós formos olhar historicamente as outras civilizações, os indígenas, algumas civilizações orientais, não existe a síndrome lá. Por quê? No indígena, por exemplo, não existe adolescência no indígena. Do momento em que o jovem entra na puberdade, ele é declarado guerreiro, ele passa a ser adulto. Quer dizer, esse salto que a Carla se referiu com muita propriedade é rápido, é imediato. Então, não vai existir, essa síndrome é muito resultante da nossa civilização, da nossa necessidade de se preparar para a vida, né? Você vê que antigamente você se graduava na universidade e estava pronto para a vida. Agora tem a especialização, hoje em dia a gente não está pronto nunca, né? Exato. A vida que vai passando a gente tem que ir acompanhando os fatos, né? Olha só, o Leonardo aqui do Rio mandou uma mensagem para a gente. Valeu, Leonardo. E ele pede uma ajuda aqui. Ele acha que está passando por esse processo. Ele diz que tem 24 anos, que é filho único e acha que não consegue lidar com a cobrança da vida adulta. Ele quer permanecer lá nessa fase um pouco mais confortável, né, da vida infantil, cuidado pelos pais, e que não consegue assumir então as responsabilidades, já perdeu uma namorada por isso, mas como a gente dizia aqui, Carla, tem como mudar, né? Não é uma doença, como o Talvani já disse, você pode aí ter algumas estratégias, passar por algum tratamento, como é que tenta mudar isso? O Leonardo agora, aos 24 anos, já percebeu que sofre aí com esse problema, para chegar nos 30, nos 40, um pouco mais tranquilo, né, sem perder namoradas ao longo do caminho, como é que ele faz? Olha, parabéns para o Leonardo, porque essa identificação é muito boa para ele e para o crescimento dele já tão jovem. A pessoa identificar que tem um problema é o primeiro passo. Já é o primeiro passo.
E se ele percebe que houve uma superproteção e que ainda há essa superproteção dos pais, ele precisa entender que ele precisa se autoconhecer a partir de agora. E isso, através da psicoterapia, ele pode ter uma grande ajuda e começar a trabalhar isso para que ele, aos poucos, possa ver que o mundo, como disse o Dr. Talvani, não é tão ruim assim. As responsabilidades, elas são até muito vantajosas, que você começa a tomar conta de si. Você aprende, você cresce, né? Exato. Às vezes dá uma... tropeça um pouco no caminho, mas vai aprender, vai levantar e vai sair mais forte. Né? Exatamente. Então, através de um tratamento psicoterapêutico, ele pode alcançar, sim, grandes êxitos e, a partir daí, ele começar também a cortar, né, esse cordão umbilical dos pais, já que a interferência dos pais até nessa idade dele pode ainda existir de uma forma muito forte e que ele também se sinta muito frágil para cortar, mas é preciso. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, só para ilustrar rapidinho, eu falei no começo do programa que o novo filme vai sair da história do Peter Pan, só para a gente ver que, de fato, ali você vendo, é muito bacana, é super divertido. Vamos colocar na tela, são imagens da internet, o trailer do filme novo do Peter Pan, que chega aos cinemas do mundo todo aí logo mais, a partir do mês de outubro. Eles tentam resgatar aí por um outro recorte a vida desse menino que permanece um menino para sempre, esse aí, o Valente, lá da Terra do Nunca. Esse é só um trechinho para você realmente ficar aí curioso e procurar o filme, a versão nova, ou todos aqueles antigos já que você já deve ter conferido em desenho animado e muito mais. Mas tem uma questão importante de ressaltar também, que se fala na síndrome de Peter Pan e essa questão desses adultos, né? Cada vez mais a gente tem percebido aí os dados do IBGE mostrando que os adultos com 30, 40, que ainda moram na casa dos pais, isso é um fenômeno recente, de certa forma. Agora, todo mundo que mora com os pais sofre da síndrome de Peter Pan, pode rolar também um preconceito pelo outro lado também, né, Talvani? Esse é um dos riscos. Na nossa área, eu conversava antes do programa com a Carla, ela concordou comigo, nós que lidamos com a área psi, vamos falar assim genericamente, os psicólogos, os psiquiatras, tem que ter muita cautela com a questão dos rótulos. Quer dizer, por isso que eu frisei várias vezes aqui que não é doença. Assim como nem todo homem que não casa depois dos 40 não quer dizer que sofre da síndrome, toda mulher também, então... Veja bem, quando a gente olha como modelo o doente mental, vamos assim dizer, aquele que realmente tem a doença mental, nós vemos nele traços que nós podemos ter. Por quê? Porque ele é tão humano quanto nós. Então, ele tem traços, ele conserva os traços. Então, no caso da síndrome de Peter Pan, tem que haver todo um modelo que é diagnosticado pelos psicólogos, pelos psiquiatras, que não é simplesmente ter traços dessa ordem. Porque, às vezes, a pessoa, até por uma questão de criação em ambiente, mudou de ambiente, sempre viveu no interior, veio para a capital, para a metrópolis. Quer dizer, essa situação da pessoa se sentir insegura, isso não quer dizer que tem a síndrome de Peter Pan, é importante. Por outro lado, se você me permite, Cristiano, eu queria trazer, aí já é da minha área, chamar a atenção daqueles que nos prestigiam com a audiência, que algumas patologias mentais podem apresentar comportamento infantilizado. Não tem nada a ver com síndrome de Peter Pan. Por exemplo, determinadas questões, a esquizofrenia, por exemplo, pode tornar um indivíduo, e como ela surge na juventude, pode tornar um indivíduo alheio ao mundo, desligado de tudo. Agora, lembrando aqui, só ressaltando que a gente está falando da questão dos rótulos também, quem pode determinar se de fato a pessoa sofre ou não com uma síndrome, com um problema mais grave de saúde mental, é um profissional, então, sem começar tratamento aí por conta própria, sem ir no achismo do amigo, do vizinho, sempre procurando um profissional aí com uma capacidade de fato fazer esse diagnóstico e levar aí a um tratamento para melhor qualidade de vida desse paciente. E não diagnosticar as pessoas simplesmente porque elas apresentam um traço. Exatamente. Às vezes é o vizinho que nos incomoda, não, ele deve ser esquizofrênico, não façam isso. Também não é por aí. Olha só, tem várias participações chegando para a gente aqui, eu quero mandar um abraço aqui para Lenilda Martins, obrigado Lenilda, e ela conta uma história interessante que é de vida dela, acha que sofre com essa síndrome, ela tem 40 anos e quer se vestir como se ela tivesse 15. E não tem namorado agora, já foi casada, mas vive só há 19 anos, tem responsabilidades que ela segue com as 3 filhas, mas ela ainda acha que vai casar com um garotão.
E aí, Carla? Então, vamos falar só um pouquinho da questão feminina, que é o complexo de Cinderela. Acredito que ela possa ter o complexo de Cinderela, na qual ela também tem dificuldades de crescer. E falar em envelhecimento, nem pensar. Então, ela vive muito esse passado e esse passado infantil que acaba dificultando ela entender que a idade dela mais madura, ela pode sim ter outras responsabilidades, pode viver de uma maneira também muito saudável, muito feliz, que não precisa viver naquele passado da infância. Também está aberta aí a descobrir as coisas boas que o tempo, que a idade também trazem, né? Não somente se apegar lá à juventude, a parte muito boa da juventude, da adolescência, da infância, realmente fica lá na memória, mas se abre aí para os próximos acontecimentos que podem trazer mais prazer e conhecimento para você também. Olha só, tem várias perguntas chegando aqui. O Dagmar Shoa, lá do Maranhão, um abraço para você. Dagmar usou o nosso WhatsApp aí, que vai aparecer também os números para você daqui a pouquinho. Ele tem um filho de 19 anos e ele já disse que acha que o filho tem essa síndrome, mas que o filho iniciou faculdade, um curso que ele queria, que não deixava ele sair da zona de conforto, agora já cortaram o cordão umbilical. Mas com 19 anos já dá para classificar que o filho tem síndrome de Peter Pan? Olha, eu acho muito prematuro isso. Essa classificação, né, colocamos muito mais para homens mais maduros. Porque ele está nesse momento exatamente de fazer essa transição, né? Passou na faculdade, está entrando aí, começando um curso. A faculdade, jovem, principalmente, é um momento, né, que a pessoa vai se colocar à prova, vai se desenvolver suas habilidades. Mas podemos ressaltar aí, 19 anos, o que a superproteção dos pais tem ocasionado isso para ele. Então, o pai fazendo meia-culpa dele aqui. Modernamente, né, Carla, a gente sente que as exigências, né, do mundo moderno são tantas que cria-se, e há pouco tempo a imprensa divulgava, por exemplo, uma expressão até curiosa, que os espanhóis aqui cunharam essa expressão, o ni-ni, porque eles diziam, ni estudam, ni trabalham. E aqui a gente poderia só a gente tem, segundo os dados do censo do IBGE, uma população crescente nessa faixa aqui no Brasil. Nesse caso aí do telespectador, o filho está estudando, ele deve estar com dificuldade de se adaptar à realidade, porque é difícil, né? Há uma zona de desconforto, né? No início da idade adulta, uma zona de desconforto. O emprego está difícil, a faculdade está exigindo muito, as amizades são muito fluidas, não se consolidam. Quer dizer, e o indivíduo olha para si mesmo e se desmerece, diz assim, será que eu vou conseguir formar uma família? Vou conseguir me profissionalizar? Quer dizer, precisa olhar com cuidado e com carinho esse jovem aí. Muito bom. Olha só, tem mais uma pergunta antes da gente chegar ao nosso encerramento, que já está quase próximo. O programa de hoje voou, né? Muito rápido. Olha só, a Verônica Pacheco, aqui do Rio, valeu, Verônica, pela mensagem, pergunta para a Carla como é que ficam os relacionamentos entre pessoas que sofrem com esse problema. Bom, os relacionamentos dos homens que sofrem com essa síndrome de Peter Pan são relacionamentos muito vagos. Eles, quando começam a perceber que a mulher quer mais compromisso, eles logo desfazem dessa possibilidade, porque eles não querem ter nenhum compromisso de ter uma pessoa e principalmente uma pessoa que particularmente não tem nada a ver com a mãe dele, né? Que acaba sendo a mãe, essa proteção excessiva. E se ele não vê isso nessa mulher, ele não consegue manter essa relação saudável. Muito bom, a gente está realmente quase chegando ao fim. Eu quero dicas então para os pais aí fazerem também uma autorreflexão para não criarem mais Peter Pans e Cinderelas aí para suas vidas adultas. Podem incentivar essa brincadeira enquanto são crianças, mas tentem despertar um pouco mais, né, esse outro lado para as crianças se desenvolverem. Carla, que dica você daria para os pais e para as mães e cuidadores que nos veem? Olha, uma das primeiras coisas são os pais buscarem criar os filhos para a vida. Os filhos são criados, né, para o mundo e nós temos que entender que uma hora eles vão voar e eles precisam voar sozinhos. Os pais vão estar sempre dando apoio, vão sempre em alguma coisa, mas não podem viver a vida pelos filhos. Então, uma dessas primeiras coisas é isso, é eles ensinarem os filhos a entender a vida mesmo com as frustrações. Muito bom. Colocar na tela aí para você de casa, na internet, outras informações você busca no Facebook da Carla, tá aí para você, psicóloga Carla Ribeiro, na rede social.
aparecendo aí na tela, e também aproveito para divulgar por aqui o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, para você saber mais informações aí sobre os trabalhos da associação, buscar sobre os profissionais aí credenciados e muito mais. Por agora, o nosso tempo acabou aqui na tela, então obrigado, Talvani e Carla, pela presença. Sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada. Valeu. Bom, você de casa, eu te espero aqui então ao vivo de segunda a sexta, às 2h30 da tarde. Também temos exibições meia-noite e meia, às 7h30 da manhã, ou ainda encontro marcado qualquer hora do dia e da noite no site do Futura, nas nossas redes sociais e muito mais. Até a próxima.